Mas, o pastor Jonas, nosso abraço, fiquei muito satisfeito. A igreja toda fica satisfeita, muito satisfeita também. Amém. E com o senhor, o pastor Ivaldo, ter ido em Angola, em Moçambique, e agora já estarem de retorno para nós, para a família, para a igreja, em paz, com saúde, e naturalmente trazendo um bom relatório. E hoje, dado ao tempo, eu pedi aí que eu quero um hino, a irmã Vera aí, conjunto, de gratidão, de recepção do seu retorno. Né? Você, irmão pastor Jonas, representa muito para nós. Aleluia. Não só como missionário que Deus tem te feito, não só para o exterior, aqui dentro do Brasil, no Mato Grosso, né? E outros estados, porém tem peregrinado. Eu estou mole. Paulo falou alguma coisa a respeito disso, né? Seria mole. O irmão Brana também falou. Mas esse tipo de coisa me sensibiliza. Porque a gente nova, ou mesmo os velhos que estão longe dos acontecimentos, precisam ter cuidado em relação a pessoas que têm dado a vida nesta obra, nesse ministério, e muitas vezes, por ignorar, censuram, desprezam, não consideram, desconsideram até. É um perigo muito grande. Cada homem desse tem uma folha escrita que apaga toda a folha negra de sua vida. E a gente está aqui como que aterrissando, né? Aqui a gente fica barbudo, sujo, do mato, cheirando a mato, mas não perde essa sensibilidade, esse mistério escondido, que é mesmo até os que comem, trabalham com a gente, cada um deve ter, pedir a Deus para não perder essa visão de com quem está. Muita gente não tinha essa noção com o irmão Brana, comendo com ele, pescando, caçando, brincando. O irmão Brana brincava muito, gostava de brincar. E eles não tinham a sensibilidade, a sorte, né, de saber com quem eles estavam, por causa da naturalidade, da irmandade de sua parte, né? Então são pessoas que têm uma história, mulheres e homens. Ainda hoje mesmo estava falando aqui sobre a irmã Carminha, né, falando com Janaína. Essa história que ela tem na cozinha, né? Vocês que estão na cozinha não pensam que isso vai ficar esquecido. Se não pode ficar esquecido por Deus, não pode ficar esquecido por mim, pelo sacerdócio, pelo menos. E os que estão de fora, tomem cuidado, né? Porque, olha que esse trabalho, irmão Joaquim Rodrigues, que você tem feito, isso não é brincadeira. Essa Martena, essa Vera Lúcia, com tudo, né? E esse pastor Jonas, para representar os demais, todos que já peregrinaram, estão peregrinando pelo país, para manterem a tocha acesa, o pavilhão da vitória do povo de Deus. E quem carrega isso
Isso não é troféu, isso é cruz. Quem carrega a cruz? Quem pode carregar a cruz? É quem é crucificado. O crucificado morre não só por si próprio, mas pelos outros. Isso é honra. A maior honra que o senhor tem nisso, nessa missão, porque o senhor está sendo consagrado nessa missão para a África, por Deus, não é por mim, não é por ninguém, não é questão de pôr a mão na cabeça. Agora entra o pastor Ivaldo, que o senhor sabe melhor como foi ele nessa jornada como companheiro. Acredito que foi como é aqui no Brasil, para nós. Então, esse tempo aqui eu não programei, Deus sabe melhor desse tempo que eu estou ocupando com essa recepção do pastor Jonas. O nosso ancião maior aí da administração dá um abraço por ele estar tão ligado a essa missão também. É o agente nosso para isso, irmão Joaquim Rodrigues. Dê um abraço oficial aí ao pastor Jonas, representando também o pastor Ivaldo Pedro de Souza, que deveria estar conosco, mas está com muita saudade da igreja, né? Glória a Deus, amém. Estão abraçando já? Ainda não. Pegando de surpresa, né? Corre, Joaquim, corre. Essa hora você tem que ficar aposta. Amém. Pastor Jonas, como você começou, nós temos gente começando aqui também. Um dia você foi jovem, né, o Juliano. Está escrevendo, até o Caleb já está escrevendo seu livrinho. Jean, o irmão Bi, né, o irmão Juraci do Rego, acaba sendo bem-aventurado. Ele tem já uma cartilha, né, ao nosso lado. E eu tenho aqui irmão Johnny, irmão Jerônimo, com Dinei, seu filho, sua família. Deus pôs o irmão Jerônimo ao meu lado aqui, de uma forma que ele próprio não entende, nem eu entendo, as pessoas que estão comigo. E o senhor bem conhece todos eles, agora está aqui também representando a velha guarda, Antônio Leal, e tem escrito um livro também com letras que ninguém pode apagar, né? Diácono, irmão Jurandir, Elias, irmão Nésio Venâncio, agora o pedreiro, construtor, arquiteto, irmão Humberto, Roberto, eu estou indo por ordem aqui, eu não vou esquecer de nenhum. E também o Márcio é esse controvertido. Uma hora ele é maranhense, outra hora ele é paraense, outra hora ele é Mato Grossense, é onde a moça vai lá atrás. Né? Mas tem também se consolidado ao nosso lado aqui, na hora precisa. Eles estão entrando, né? Confirmando isso. Agora chamam Erivaldo. Sua família está vindo lá essa hora. E veio prestar um socorro aqui na sua capacidade de operador. Ele opera até pericite, né? Com o Johnny. O pericite da velha máquina, né? Porque tudo aqui é velho, menos eu. E aí chegamos, passamos aqui pelo irmão Ivaldo Livar, que eu chamei de Dr. Livar, né? Livali, né? Esposo desse baluarte da música aí, que também é ao nosso lado, que é uma Raquel.
essa família tão importante. Irmão Leuar, ele está com o burro na sombra, né? Da vida, foi prudente sobre aproveitar a sua dinâmica de jovem, ainda jovem, ele pode nos dar tempo aqui, e é o que mais trabalha, né? É o que mais trabalha aqui para nós. Aí, passando para a parte feminina, nós temos a irmã Janaína, que dispensa comentário, né? Está escrevendo também a sua página, ladeada pela irmã Lúcia, que é um problema muito sério. Eu tenho um problema terrível com a irmã Lúcia aqui, não sei como é que vocês vão fazer. É a delegada que morreu, mas ela está aqui. Porque quando a irmã Eunice, saudosa memória, respeitosamente falando, né, partiu, então alguém pensou que era a delegada aposentada do Recanto, né, que era a irmã Lúcia. Eu soube que a irmã tinha partido, né, delegada do Recanto, coisa e tal. Um mal-entendido até causando humor, né? E com ela vem a irmã Francisca, a irmã Célia. É ruim a gente citar nome, porque depois faz injustiça não citar todos. E você já pensou se não for citar nomes aqui agora? Como é que fica? Não é? Agora, às vésperas da temporada, então isso é como encontro em Anápolis, parece que os meninos estão achando que é um encontro internacional, né? Irmão Gideão aí, irmão Júnior. Está parecendo até um encontro internacional, né? E temporada e tudo. Então, nós não temos tempo para citar todos, né? Se for fazer menção dessas mulheres que trabalham aí e aqui, gente, não tem diferença, todas são convocadas por Deus, isso é ministério, coisa maravilhosa. A gente vê dessa forma. Agora, qual é o anzol que não é torto, né? Se for anzol reto, não pega peixe nenhum, né? Começando por mim, eu sou o anzol mais torto que tem, né? Isso é triplo. Glória a Deus, aleluia. Então, é dessa forma que Deus fundou a sua família. E família é isso mesmo. Então, às vezes a gente não tem tempo. Paulo disse em Hebreus 11, faltar-me-ia tempo para falar sobre isso, sobre aquele fulano, aquele, o irmão tal, o irmão tal, o irmão tal. Faltar-me-ia tempo. Então, ficaram destacados apenas uns, no capítulo 11, a galeria dos heróis da fé, mas representa todos, desde lá antes de Paulo e depois de Paulo até nós, né? Até o fim. Glória a Deus por isso, pastor Jonas, Igreja de Deus. Agora, eu tenho uma pergunta aí, pastor Jonas, pastor Gideão, por favor. Depois, antes disso, pastor Gideão, dá aí só uma saudação ao pastor Jonas, ele sabe ser sucinto, né? Faz favor, pastor Jonas. Bom dia, companheiro. Bom dia, amigo. É uma alegria muito grande a gente poder voltar à nossa nação. Diante de tudo que nós ouvimos, eu quero lembrar do final da última mensagem que eu preguei aqui, quando o irmão Brana disse que uma estrela, depois de fazer aquele trabalho tão nobre de levar os reis ao encontro do Messias, ela não quis nenhuma honra. Então nós dedicamos toda a honra que a nós é oferecida ao próprio Senhor Jesus Cristo e à sua noiva aqui na terra. E em pouquíssimas palavras eu quero dizer que o irmão Brana disse que a natureza não é vencida. E em cada momento desta viagem, quando a gente deparou com dificuldades, porque são normais, eu sempre lembrava que eu não estava sozinho naquela viagem.
não é que eu estava com o pastor Ivaldo, é que eu estava com toda a igreja do Brasil, principalmente aqui de Goiânia e nossa lá da região. Então eu estava com todas as igrejas do Brasil quando tinha um problema e aqueles problemas foram solucionados de uma forma maravilhosa. Amém. Amém. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Agora você dá um abraço do pastor Jonas aí pelo pastor Ivaldo. Então o pastor Jonas, irmão Gideão, o pastor Gideão, abraçar o pastor Jonas pelo pastor Ivaldo. Não? Tem sentido isso diante de Deus? Ivaldo, tem sentido isso diante de Deus? Amém. Pastor Gideão, é contigo. Amém. Pergunta para hoje, se possível. A irmã identifica dizendo assim: sou uma irmã que Deus conhece. É de longe, é de outro estado. Diz assim: Pastor Joaquim Gonçalves, acabei de ouvir o Senhor dizendo que o filho bastardo não é salvo. Eu nasci na mensagem, cresci aqui, mas na minha adolescência me desviei, comecei a namorar, noivei e acabei engravidando. Mas infelizmente meu relacionamento não foi adiante e este rapaz não é da mensagem. Mas aí eu voltei para a igreja disposta a ensinar meu filho no caminho certo e não dando meu exemplo, mau exemplo, apresentei ele ao Senhor. Não dando meu exemplo, meu mau exemplo, apresentei ele ao Senhor. E não faltamos aos cultos, sempre cantamos e oramos. Hoje temos novamente um lar cristão, graças a Deus. Mas agora que ouvi o Senhor dizendo sobre filho bastardo, fiquei muito chocada. O Senhor poderia me explicar isto agora, por favor? Que Deus continue abençoando o Senhor e sua igreja. Deus continue nos abençoando também. Só isso. Pastor Gideão, essa pergunta, esse desespero, foi muito oportuno. Talvez seja a tônica da escola dominical, acompanhando aí a recepção do pastor Jonas. Então, graças a Deus que nós temos resposta do próprio irmão Brana, porque na sua época, quando ele falou isso, mas ele não disse salvo. Ele disse: eu não creio que Deus pode trazer, traz uma semente eleita para a noiva através de um ato espúrio, quer dizer, fora do matrimônio. Ele fala assim, ele usa a expressão fora do santo matrimônio. Então, isso não quis dizer, pessoas entraram em conflitos como a irmã, e sendo às vezes pessoas mesmo que não eram mães nem pais de filhos assim, dessa condição, mas que elas próprias nasceram sob essa condição, né? Seus pais não eram legitimamente casados e foram filhos de aventuras, etc. Pois bem, começa por aí, que se essa criança tivesse morrido assim que nasceu, ou morrer ainda na fase inocente, não importa onde ela tenha nascido, de que forma ela tenha vindo ao mundo, ela está salva. Então, se ela é salva quando criança inocente, pelo Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, e para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, e chama-se popularmente, nas igrejas até, começando pela católica, de pecado original. Então o sangue de Jesus, vamos para ficar mais claro, mais fácil de compreender, que a morte, o sangue de Jesus Cristo, cancela o pecado original, que vem de Adão. Todo mundo nasceu em pecado. Davi disse: nasci em pecado, me concebeu minha mãe. Não é que ela era uma perdida. Entendeu? Então, se essa criança é salva, inocente ainda, então significa que
tanto ela tenha vindo por um casamento santo, matrimônio, etc., ou de uma maneira espúria, espúria quer dizer fora do matrimônio, dos meios legítimos, então significa que ambas, veja só, tem que se arrepender para ser salvo depois que entra na idade da consciência. Então aí todo mundo fica igual. Perguntar para o irmão Brana, e todos esses inocentes que são salvos estarão na primeira ressurreição, no rapto? Ele diz, se pertencer os que pertencem à noiva, tudo bem. Tudo bem, os que pertencem à noiva, mas os que não pertencem, mesmo sendo bebês, eles aguardarão a segunda ressurreição, mas como salvos. A salvação a essas alturas não fica, a pessoa salva comum, ela não vai sentir menos do que a noiva. Não vai existir isso na eternidade, inferiorizada. Salvação é, em primeiro plano, a maior coisa que um homem pode alcançar na vida. Primeira, salvação. Para ser eleito, para estar no rapto, primeiro tem que ser salvo, é claro, antes de tudo. Então, essa pergunta ocupa tempo, essa resposta, a resposta para esse tipo de pergunta. E vai pelo mundo afora essa interrogação, lembrando que, quando o irmão Brana falou, foram muitas pessoas que entraram em conflito. E nós temos a sua resposta, inclusive escrita a punho. A punho. Eu disse, não é assim. O sangue de Jesus Cristo se encarrega disso. Não é bem assim. E quando nós passamos a essa maneira, ao pé da letra para o povo, todas as vezes há uma sacudida. Agora, tanto o filho, vamos dizer, o legítimo como o não legítimo, eu não gosto nem de usar o termo bastardo. Compreendeu? Porque o bastardo é aquele que não aceita a correção de Deus. Não importa se veio de santo casamento, se não veio ou não. Hebreus 12, a irmã pode ler aí. A quem Deus toma por bastardo? É aquele que é corrigido por Deus pela palavra e se ofende. E se revolta e se vai. Um filho sente mal na hora, chora, aborrece, pode até emburrar um pouco, mas ele não tem como fugir disso. Então, que Deus considera bastardo é esse tipo de gente. Não importa de que casa, tipo, a maneira que ele tenha vindo ao mundo. Guarda aí, Hebreus 12. Não é pano quente, azeite na ferida. Não é isso não. Na verdade, o Espírito Santo põe azeite na ferida. Ele é consolador. É o Paráclito. Ele corrige, redargua, exorta, disciplina e consola. Agora isso consola plenamente, não importa. Você baseia aí em Hebreus 12. A quem Deus considera como bastardo. Agora, eu tenho encontrado, nesses 40 e tantos anos de ministério, eu tenho encontrado casos diversos, irmã. Que, na verdade, essa criança vem de uma novilha selvagem. E que adquiriu o filho de uma forma inconsequente, irresponsável, e depois esconjura o filho. Muitas delas matam ou querem matar, e fica culpando o filho, a filha, de estar sofrendo, como se a criança tivesse pedido para nascer, fosse culpada de ter vindo ao mundo. Essas são novilhas selvagens. Nunca merecem ser chamadas de mães.
seja no mínimo responsável, tenha um senso de responsabilidade diante de Deus, como você que está sofrendo isso aí, tem. De abraçar essa criança e não deixá-la de corrigir, porque já outras caem em outro extremo. Eu conheço casos também, que passam a proteger, um superprotecionismo, porque elas se sentem culpadas, e mesmo pais culpados de terem trazido aquele filho ao mundo. A pior coisa que existe é um pai ou uma mãe se sentir culpado de ter trazido um filho, seja em qualquer condição social. Há pais casados direitinho que sentem-se culpados de trazerem filhos, e muitas vezes o filho não desejado, essa coiseira toda que tem envolvido o mundo, e são demônios, demônios e demônios e coisas assim. E o pobre inocente não tem culpa nenhuma. E a gente tem encontrado, não é um caso isolado, casos de pais, de mães especialmente, porque o negócio acaba ficando só com ela mesmo, na maioria, 95%, ela que fica com a criança, e esconjurando, e desgraçando aquela pobre vida que não tem a culpa nenhuma, não viabilizando em forma alguma a salvação daquela semente. Todo mundo pode ser salvo. Então, vamos voltar a reafirmar isso. Não é pondo azeite numa ferida. Assim. Não é isso. Não é isso que eu quis dizer. Sim, irmão Branham disse isso algumas vezes. Não me julgue pelo que eu disse, mas pelo que eu quis dizer. Agora, o que previne é isso. Você, moça, esses casos aí, rapazes, que deixa se levar por sentimentos, dizer assim, não, vamos trazer um filho extra aí, mas então você tem que saber que isso aí é uma coisa voluntária, intencional, e que não tem conotação com um resultado providenciado por Deus. Nós temos casos na Bíblia, do tempo mais rígido entre o homem e Deus, que é a lei, é claro, porque é seco. Temos o caso de Jeftá, que era filho de uma prostituta, lá de Gileade. E, no entanto, quando Israel caiu numa situação tão terrível, tão amarga, tão difícil, entre os anciãos de Gileade não havia nenhum, entre os soldados, o exército dele, não havia nenhum que pudesse peitar e solucionar, vencer aquela situação. Vê lá, você está vendo na Bíblia, é Juízes, né? Então lá está o Jeftá, foi chamado pelos anciãos de Israel, veja só, o filho da prostituta, para salvar Israel. Foi aquele que fez o voto de que isso é a primeira coisa que aparecesse, quando ele retornasse vitorioso, ele ofereceria ao Senhor, e foi a única filha dele que saiu ao encontro dele, dançando alegre, feliz. Você conhece? A exemplo disto aí, vem tantos, vem Raabe, que era uma meretriz, e vem assim por diante, vem, até chegar aonde? Até chegar aqui. Então não cabe. Sabe, quando vocês, igreja espalhada pelo mundo, ouviram uma coisa dessa, dá glória a Deus, não fica triste não. Dá glória a Deus, você individualmente que sofre uma condição que a Bíblia choca com ela, concorde com ela. Dê glória a Deus. Fala, é isso mesmo, Jesus, é isso mesmo. Mas se você tem uma coisa, quando você fala isso, você nunca atrai uma condenação por causa disso. Não pega ladrão. Pega ladrão, para vocês entenderem melhor.
É aquele homem que foi pego, flagrado na feira, roubando, e todo mundo flechou em cima dele. Então, para se livrar dos outros que estavam, e possivelmente pegariam ele foi na frente gritando com os demais que estavam atrás: pega o ladrão! E ele na frente gritando: pega o ladrão, mostrando lá para frente. Então isso aqui não é o pega ladrão. Dizer, tudo bem, eu concordo, isso está errado. Não é o pega ladrão. É ser aquele, dizer: Senhor, graças a Deus porque o Senhor teve misericórdia de mim, e eu não discordo de nenhuma verdade que o profeta prega, que esteja na mensagem. Eu não discordo de um versículo da Bíblia, embora ele me fira. Não importa o quanto ele me fira, diz o profeta, não importa o quanto me fira, o quanto isso me ofenda, porque eu mesmo estou todo enredado. Então, para terminar, ninguém responde por atos dos quais ele é culpado. Não é culpado, aliás. Ninguém responde. Então, uma criança não responde pela maneira que ela veio ao mundo. Você vai ficar feliz, vai continuar criando seu filho na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Ele cresce, pode te dar muito gosto, muito prazer, e mais do que prazer aqui na terra, de ver o homem honrado, mas da glória. Amém? Então o irmão Brana respondeu isso a punho, com o seu próprio punho. A gente tem a xerox disso. Compreendeu? Então ele disse: olha, isso aí, o sangue de Jesus Cristo já se encarregou disto. Agora, o que você não deve fazer é intencionalmente. Fala: não, depois o sangue de Jesus se encarrega disso. Não foi o seu caso. E ninguém também fez isso, vai fazer isso. Amém? Amém, pastor Gideão? Tem mais aí? Amém. Tem não, pastor. A igreja compreendeu isso aí? Perfeitamente. Muito bem compreendido, muito bem explicado. Deus nos dando a resposta diretamente através da mensagem do Senhor. Muito bom. Amém. Então, o que nós vamos fazer? A mensagem que eu gostaria de ouvir, que foi escolhida aí, que é vós, maridos, e eu creio que é lapidar os maridos, né? Mas não vai dar para hoje mais, né? 1h40, né, pastor Gideão? É? Já se foi. Aos maridos. Aos maridos, pois é. Aos maridos, É menos de 1h40, um pouquinho. Pois é, mas é mais de 1 hora, né? É, mais de 1 hora. 1h40. Não dá, não. Eu vou comentar um pouco aqui sobre Jó. Eu sei. Eu vou pegar aqui, recapitulando, o parágrafo 56. Bom, vocês todos sabem a origem da mensagem, a base que o irmão Brana usou, foi Jó 19. Na verdade, aqui foi versículo 15 ao 27. A gente tem falado 14, né? Então, lembrando aqui em tempo. E tem uma coisa, viu, a irmã que perguntou aí, da pergunta. Eu fiquei entendendo que era de fora, mas parece que é de dentro mesmo, de Goiânia, né? Então, depois nas mensagens, é porque a irmã não tem prestado, não chamou a sua atenção. Há mensagens que respondem isso aí. Depois, ao longo do tempo, a irmã vai observando Deus respondendo, e seu coração fica tranquilo. Amém? Agora, ninguém faz ninguém ser eleito, não é? E preste bem atenção nisso. Pode vir de qualquer jeito ao mundo. Ninguém faz ninguém um eleito. Ninguém pode fazer ninguém eleito. O eleito da noiva, ele tem o nome no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo.
Eu não sei se eu estou sendo ouvido aí, pastor Gideão. Perfeitamente, muito bem ouvido. Amém. Então, no parágrafo 56,